Olá, boa noite. O Brasil está em contagem regressiva para o início da Copa do Mundo. Torcedores em busca de ingressos, obras de mobilidade urbana, aeroportos e estádios a pleno vapor e holofotes focados no futebol nacional. Com o fim do Campeonato Brasileiro, as atenções voltam-se para 2014 e o 3-1 desta semana discute o que se pode esperar para o esporte no ano que vem. A correria contra o relógio para entregar o que foi prometido preocupa, assim como as cenas de violência que integrantes das torcidas do Vasco e do Atlético Paranaense provocaram na última rodada do Brasileirão. Os jogadores organizados em torno do grupo Bom Senso Futebol Clube também puseram em evidência problemas estruturais do futebol profissional e ganharam voz para pressionar por mudanças. Para debater como tudo isso vai influenciar o mundo da bola em 2014, contamos com a presença do ex-jogador de futebol Afonsinho, médico e colunista da revista Carta Capital, do sociólogo Maurício Murad, autor do livro Para Entender a Violência no Futebol, e do jornalista Heraldo Leite, da Rádio Globo. Mas antes de começar nossa conversa, vamos ver uma reportagem sobre o assunto. O Brasil é o país da Copa. Faltam menos de 6 meses para a bola rolar. Mas em se tratando de problemas, esses já estão rolando há algum tempo. Um deles é o atraso na obra de alguns estádios. O Itaquerão, palco da abertura, onde recentemente aconteceu um grave acidente nas obras, só deve ficar pronto 2 meses antes. Se formos falar então em obras de infraestrutura, aí é que a coisa se complica mesmo. Como se não bastasse, o futebol brasileiro enfrenta turbulências novas e recentes. Jogadores brasileiros reunidos no grupo Bom Senso Futebol Clube vêm manifestando a insatisfação com a situação atual do nosso futebol. Eles cobram da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a diminuição do número de partidas por ano, férias de 30 dias para os jogadores e mais tempo de pré-temporada, a fase preparatória das equipes antes do início do calendário esportivo. E resolveram deixar a insatisfação bem clara com protestos realizados no começo de cada partida do Brasileirão. Pressionada, a CBF criou uma comissão, mas todos ainda estão distantes de um consenso. E no último final de semana, um velho fantasma voltou para assombrar o país da Copa e manchar sua imagem mundo afora. A briga entre as torcidas do Vasco e do Atlético Paranaense em Joinville fez com que imagens da barbárie circulassem por todo o planeta. Tantos problemas deixam uma grande dúvida no ar. O que podemos esperar para 2014? Heraldo, nós somos de uma geração aqui, os 4 que estão aqui, que frequentou os estádios sem problemas, né? A gente sentava do lado de torcedores de times adversários e tinha briga, mas nada muito sério, eram discussões às vezes. Quando surgem as organizadas no Brasil, é que a coisa começa a ficar grave, né? Algumas propostas foram feitas, criaram o estatuto, né, do torcedor e tal, mas a gente vê que não está funcionando. Para você, o que está acontecendo? Por que não está funcionando? Olha, Floresta, o que na verdade, o início das torcidas organizadas foi por um bom princípio. Foi para que eles pudessem transformar a festa isolada de um torcedor. Eu fui torcedor de levar a minha bandeira sozinho para o estádio, feito em minha casa, pela minha mãe. Eu pegava a minha bandeira e ia para o estádio, como eu, dezenas, centenas de pessoas. Essas pessoas acabaram se resolvendo formar famílias, grupos de amigos, e transformaram, então, em torcidas organizadas aqueles grupos de torcedores. E eram boas torcidas organizadas. Eu fui padrinho de torcida organizada do Vasco, embora nem fosse vascaíno, mas cobria o Vasco, vivia o dia a dia do clube. E fui padrinho junto com o jogador. Era geralmente um torcedor, um jornalista e um jogador que eles escolhiam por simpatia. E eram torcidas que simplesmente promoviam festas.
Evidentemente que o crescimento da violência da sociedade acabou passando para esses grupos e aí começaram as infiltrações, começaram a se transformar em empresas e acabou desvirtuando completamente o fundamento da torcida organizada, que era promover de maneira organizada e em grupos aquela festa. Coisa bonita de ver um Fla-Flu, as cores do Flamengo de um lado, do Fluminense do outro, o futebol, o clássico mais enfeitado, mais colorido do futebol brasileiro. Essa coisa foi desvirtuando à medida em que a violência da sociedade foi também crescendo. E aí se perdeu o controle. Quando se perde o controle de uma organização de grupos, quando não se conhece, não se consegue identificar quem é quem, acaba se perdendo completamente o controle da situação. E acontece o que aconteceu. Se conseguiu controlar de certa forma. Quando o Maracanã fechou para as obras da Copa do Mundo e o Engenhão se tornou o estádio dos clubes do Rio de Janeiro, dos clássicos do Rio de Janeiro, a polícia teve seu trabalho facilitado, porque o Engenhão ele é setorizado, você não pode circular. As brigas das torcidas no velho Maracanã eram porque elas circulavam, se provocavam nos gritos de um lado e do outro e depois se provocavam, se deslocavam para se enfrentar. Quando veio o clássico do Engenhão, elas não tinham essa circulação. A polícia pôde estabelecer um plano de controle muito mais fácil. E ali acabou. Claro que medidas foram tomadas, Estatuto do Torcedor, os TACs, os termos de ajustamento de conduta que eles tinham que assinar, a identificação dos líderes. Todas essas coisas permitiram que nos estádios do Rio de Janeiro não houvesse mais violência. Dentro do estádio, nunca mais houve briga. E aí os brigões marcavam pelas modernas redes sociais as brigas em locais determinados em rua, porque aí já é uma coisa da índole daquelas pessoas. Eles não são torcedores. Os torcedores vão para pegar a sua bandeira, o seu instrumento musical e levar para o estádio. Os vândalos não. Foncinho, uma honra aqui para mim estar te entrevistando. Foncinho foi um ídolo aqui da de todos nossa nós. geração, de todos nós. É a primeira vez, eu estou conhecendo ele hoje pela primeira vez e estou muito emocionado de estar aqui com você, porque você foi um símbolo do futebol brasileiro, tem até a música Prezado Amigo Afonsinho, mas eu queria que você, como um jogador de futebol e hoje como um colunista de esportes, desse aí a sua opinião, porque você, na sua época, não tinha tanta violência como tem hoje. Você acha que a sociedade mudou e é por isso que a violência está ocorrendo nos estádios? Acredito que sim. Eu penso que quanto menos futebol, quanto menos o espetáculo interessa ao torcedor, mais violência. Eu me lembro de brincar com amigos, aí o Flamengo, quando foi campeão do mundo, o comportamento da torcida do Flamengo, quando que enche o Maracanã e tal, eu falei, mandaram os flamenguistas todos estudar em Oxford, em Londres, não sei onde, que era uma tranquilidade. Então, quanto menos o espetáculo interessa ao torcedor, mais a violência se apresenta. Essa relação é muito direta. E eu acredito que seja por essa questão mesmo da insatisfação social. Você acha que a polícia deveria ter um papel mais forte dentro e fora dos estádios? Você acha que está faltando o quê? Punição para o torcedor que é violento? Porque o que a gente viu em Joinville foi uma polícia que não estava bem colocada ali no momento. Quer dizer, a briga começou e você não via policial. Demorou para chegar. E quando chegou, até parece que ampliou, de um determinado momento, a violência. Né? Porque ela ficou atrás de um buraco, dando tiro, e ninguém sabia de onde estavam vindo aqueles tiros. Né? Então, assim, tem essa questão também da falta de preparo. Isso ficou evidente. Eu acho que o lado que se pode aproveitar dessa coisa trágica é exatamente isso. O tempo que se levou para retomar a partida, quer dizer, demonstra como é que não havia nenhuma preparação para um espetáculo daquela natureza, daquela importância, com aqueles ingredientes, né? Seguranças, parecendo segurança de casa noturna, de boate, o cara
de gravata, separado por um fio. 7 seguranças, assim. 3 do lado do Atlético e 4 do lado do Vasco. 7 seguranças privadas para um recinto onde tinha quase 10 mil pessoas. E um jogo importante para o Vasco. Importante. E para o Atlético decisivo, também. Isso. E que já havia sinais, né? A torcida, os fanáticos do Atlético Paranaense, tinham noticiado nas redes sociais que esse seria um jogo de confronto, por isso não venderam ingressos para mulheres e crianças. O hotel onde estava a delegação do Vasco e um outro hotel torcedores do Vasco, nas imediações de Joinville, que é uma bela cidade, pequenininha, com uma cultura espetacular, foi palco de conflitos. E como é que o poder público, não só a polícia, mas o Ministério Público, o clube, a federação, o conjunto das instituições responsáveis legalmente pela segurança, deixaram isso acontecer. Foi uma irresponsabilidade, um descaso, uma omissão inaceitáveis. Agora, fora dos estádios, o problema ainda é grande. Ano passado, nós fomos, infelizmente, os recordistas mundiais por mortes comprovadas de torcedores em decorrência de conflitos de torcidas organizadas. Foram 23 mortes comprovadas. Isso em 2012. E em 2013, o ano ainda não acabou, e sem contabilizarmos a morte do Kevin Spada em Oruro, na Bolívia, porque foi fora do país, era um boliviano, mas ao que tudo indica, uma morte causada por torcida brasileira. Este ano, que ainda não acabou, já temos comprovadamente, repito, 30 mortes. Isso é um absurdo. Precisamos de um plano estratégico nacional, que temos defendido há muitos anos, com 3 grandes conjuntos de medidas. Medidas de repressão no curto prazo, prevenção no médio prazo, para desmontar esses grupos de delinquentes que se infiltram nas torcidas organizadas, que não são as torcidas como um todo, mas minorias infiltradas, e no longo prazo, medidas de reeducação, porque nenhum país conseguiu controlar satisfatoriamente a violência no futebol sem mudar de baixo para cima a cultura das organizadas. Cultura de intolerância, cultura de aversão ao outro, de confundir o adversário com o inimigo, a competição com a agressão. Então precisamos desse plano, não somente por causa da Copa do Mundo que se avizinha, mas acima de tudo, porque é um direito constitucional da cidadania brasileira. Agora, recentemente não teve torcedores do Vasco que foram presos, levados para um presídio? Num outro conflito com torcedores do Corinthians no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Porque a FIFA estabelece para os estádios que ela rotula de padrão FIFA, a proximidade dos torcedores adversários, dos clubes adversários. Os torcedores não são adversários, em tese, para a FIFA. Então, os estádios não têm nenhum tipo de separação, de isolamento. É circulação livre, porque os locais são demarcados. Quando você compra um ingresso num evento da FIFA, acontece na Copa do Mundo e vai acontecer agora, você tem o seu lugar demarcado. Você compra a fila numerada, tal lugar numerado. Vai lá e senta. Às vezes vai sentar do seu lado um cidadão de outra nacionalidade ou de outra preferência pelo time que está jogando, no caso a seleção. E isso, evidentemente, que não pode caber na nossa cultura. A FIFA não pode querer que a nossa cultura se adeque aos padrões dela. A cultura do futebol no Brasil é essa. Aliás, não é no Brasil, é no mundo. Na Itália é assim, na Alemanha é assim, na Inglaterra é assim. O futebol de clubes é diferente do futebol de seleções. Os encontros entre clubes são diferentes. Existe a paixão pelo seu clube, que já começa a mudar, e aí o Murat fala até muito melhor do que eu, já começa a mudar a maneira de entender aquele jogo de futebol, porque a paixão transforma as coisas, transforma o entendimento das pessoas. Então, o estádio para um jogo de futebol da FIFA tem que ser diferente. No estádio de futebol, onde os jogos são envolvendo os clubes, tem que ser setorizados mesmo. Acho que esse é o grande erro. O estádio de Brasília não tinha. Então, lá se encontraram as torcidas do Corinthians e do Vasco. E os grupos são os mesmos. Você pega... E dá para ver direitinho, né? As pessoas que estão... Se a gente consegue identificar, como é que a polícia não consegue identificar? Bastava ela, eu até defendi, no momento em que saiu o conflito, a polícia tinha que fechar o estádio, agora ainda com os torcedores lá dentro, fecha o estádio,
pega as imagens de televisão e identifica, prende 30 daqui, 30 dali, 40, leva para a delegacia, faz o auto de flagrante por perturbação da ordem, tentativa de agressão, tentativa de homicídio que aconteceu. E a lei permite isso, porque é crime conexo, pela lei do crime organizado, é crime conexo. Eles foram ali com atitude homicida e formação de bando, quadrilha ou rixa qualificada. Então, a lei permite isso e não foi feito. E hoje, a notícia que se tem até hoje é de apenas 3 torcedores presos, enquanto centenas se violentaram ali. Bom, no próximo bloco, a gente vai ter que fazer um intervalo. A gente vai voltar para falar da Copa do Mundo e da violência que pode acontecer, espero que não. A gente vai por um pequeno break e daqui a pouco a gente volta. Até já. O 3-1 está de volta discutindo que mudanças podemos esperar para o futebol nacional no ano que vem, depois de um 2013 conturbado. Aqui no estúdio, ao meu lado, estão o médico e ex-jogador Afonsinho, que atuou em times como Botafogo, Vasco e Santos, o sociólogo Maurício Murad, pioneiro em estudos sobre violência e futebol, e o comentarista esportivo da Rádio Globo do Rio, Heraldo Leite. Afonsinho, nós estávamos falando da violência e eu acho que na Copa do Mundo essa violência entre as torcidas não deve acontecer. Quer dizer, não são torcidas organizadas, são torcedores turistas e torcedores brasileiros que vão com a família e mesmo porque também custa caro o ingresso. Então, mas a gente teve essa experiência aqui na Copa das Confederações dos movimentos populares no entorno dos estádios, provocando confrontos e enfim, uma certa violência e um certo receio dos torcedores que estavam acompanhando a Copa. Você acha que isso vai acontecer ou você acha que o brasileiro vai passar a curtir a Copa no seu país? Eu penso que são os campeonatos nacionais, regionais, daí a Copa do Mundo, são eventos de natureza diferente, né? Como mais ou menos o Heraldo falou. Então, em relação à Copa, a preparação está sendo grande, as medidas de prevenção e essa coisa toda. Isso talvez tenha provocado um relaxamento nesse final de campeonato que foi dar nesses acontecimentos aí do jogo de Joinville. Vai haver muita repressão, o próprio esquema da FIFA já tem uma área de entorno, né, de prevenção, já faz parte das exigências. Eu acho que as medidas vão ser muito intensas, estão sendo preparadas, eu acredito que seja muito difícil. E também o público não é o mesmo público dos campeonatos, né, nacionais, então é diferente. Eu acredito que a Copa, além de ser um acontecimento, em última análise, seria bom, em boas condições, se fazer uma Copa. Quem gosta do futebol, né, começa a entrar o prazer agora com a escolha das sedes e tal, de ver grandes figuras do futebol, que o povo tanto ama e tal, né? Isso é muito bom. Agora, esse momento de fazer a Copa, esse momento da sociedade, né, enquanto prevalece essa ideia perversa de neoliberalismo, isso desenvolve um conjunto de relações deploráveis em todos os níveis, eu penso isso. Quer dizer, você acha que a gente pode fazer uma boa Copa melhor que nós fizemos em 50? Mas não se deve também servir de biombo, de esconder a insatisfação que está nas ruas, que as manifestações demonstraram, né? Eu acho que também, como não se pode negar as razões por que acontecem esses conflitos, né? É preciso se pensar nisso. Heraldo, você que você acha? Veja só, as manifestações da Copa das Confederações eram basicamente no sentido de protestar contra os gastos da Copa, o superfaturamento das obras, superfaturamento dos estádios, a construção de estádios novos,
construção de estádios que vão virar elefantes brancos, Alguns, com certeza vão, mas na África do Sul também virou. Está cheio de elefante branco lá, tem os elefantes deles, mas tem os elefantes brancos também. O estádio de Cuiabá, o estádio de Manaus, esses estádios nunca mais terão uma ocupação, mesmo de Brasília, que vai levar para lá eventos. Assim, de shows, Mas quantos grandes eventos eles levarão? Será que serão capazes de levar um por mês, por exemplo? No mínimo você deveria levar um por mês. As escolhas das sedes, então, foram erradas. Foram políticas. Foram políticas. Foram decisões políticas. Por que Manaus e não Belém, onde o futebol é muito mais popular? Por que Cuiabá e não Goiânia, Não tem onde questão o futebol é também muito mais turística popular? também? Não tem a questão do turismo? Foi a questão do turismo. Cuiabá foi por causa do Pantanal. Manaus foi por causa da Amazônia. É para mostrar isso, para vender alguma coisa, A gente alguma chega ideia. para a Copa, já fica para curtir lá o Rio, né, ver a mata. Tudo bem, mas a Copa dura 30 dias. Os turistas ficam 45, 50 dias, 60 dias no máximo. E o resto do ano e o resto da vida. O que esses estádios vão proporcionar para o público. Praticamente não serão utilizados. Agora, muitos deles são particulares ou são de governos do Estado. E muitos não usaram dinheiro público. A né? maioria foi bancada pelo dinheiro público. A ideia Os governos inicial dos estados. era que os estádios fossem bancados pela iniciativa privada. O do Corinthians, por exemplo, Isso não tudo é. mudou. Isso tudo mudou, é verdade. Isso foi degringolando, porque Aqui, ninguém o de Minas, comprava a quem ideia. bancou foi o governo mineiro. Foi o governo mineiro. O do Rio. O Estado de Brasília é todo o dinheiro do BNDES, é todo o governo federal. Mas aí quem Governo paga? do Distrito Porque Federal. o BNDES empresta, né? Alguém paga. Empresta, o governo paga. Não, O governo O paga. governo do Distrito Federal. do Distrito Federal. o governo Então o estadual. governo do Distrito Federal se comprometeu em fazer o evento. Agora, você acha que, bom, escolhemos ter a Copa, né? O Brasil foi escolhido. Né? Eu Você acho acha que nós temos que fazer a Copa e vamos fazer uma grande Copa. As manifestações, como disse bem Afonso, não devem ser escondidas. O mundo vai ver. Não tem vitrine maior do que uma Copa do Mundo, transmitida para o planeta inteiro. O planeta para ver a Copa do Mundo. Não tem como esconder isso. O que a gente condena, e a gente não quer ver, mas eu temo que a gente vá ver, são os aproveitadores. A utilização política disso. É ano de eleição, não nos esqueçamos. Aí a gente vai para fazer já a ruaça. Vai para combater, vai para mostrar as mazelas do governo estadual, desse estado, daquele outro estado. E a violência que os Black Blocs fizeram agora na Copa das Confederações, fizeram depois. A Copa acabou e os Black Blocs continuaram em evidência, com as manifestações, se aproveitando do movimento dos professores no Rio de Janeiro. Então, esse tipo de coisa que vai ser muito ruim, mas que eu tenho certeza que vai ser combatido. Duvido que a gente vá ver o perímetro que a FIFA estabelece como de segurança. As delegações de futebol da Copa das Confederações, nenhuma delas sofreu violência. A seleção da Espanha transitou para lá e para cá, para treino, para hotel, para o estádio, não sofreu nenhuma violência, nenhuma delas. Acho que isso vai ser preservado, quer dizer, o espetáculo esportivo vai ser preservado. Agora, nas ruas... Maurício, você acha que esse investimento, em parte, volta com a chegada desses turistas, a venda do país lá fora, o aumento do turismo? Você acha que tem um ganho aí ou é só vamos sair empatados desse jogo aí? Não, tem um ganho. Eu acho que o investimento é enorme, mas o retorno é enorme. Agora, precisamos saber aproveitar. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, fez uma projeção. Se soubermos aproveitar minimamente para o caderno de encargos da FIFA, é algo em torno de 65% daquilo que está projetado como objetivo. Portanto, não é nem tanta coisa assim. Se conseguirmos alcançar 65% dos objetivos, os impactos em geração de empregos diretos e indiretos, geração de renda, de pacotes turísticos, de melhorias de infraestrutura, poderão ter repercussões até 2050. Agora, isso se soubermos fazer a coisa minimamente de forma planejada e direito. Ao que parece, não estamos fazendo isso. O superfaturamento, o desvio, as licitações camufladas, as obras, porque a Constituição brasileira permite ter uma rubrica que garante as obras emergenciais, mas só em caso de flagrante descontrole da vida pública, uma guerra, um tsunami. No entanto, no Brasil, isso é uma prática e tem ocorrido também na construção dos estádios e das áreas em torno.
leva-se o cronograma até a última instância, depois fica com a data apertada e aí utiliza-se a rubrica da obra emergencial, porque aí não tem licitação ou tem uma licitação que não é absolutamente fiscalizada Agora, pelo Tribunal de Contas. Você acha que a infraestrutura vai estar funcionando bem para atender esses turistas? Você acha que as obras do entorno, porque não é só o estádio, né? Você tem que ter uma boa hotelaria, tem que ter mobilidade urbana. Aeroportos. Se fôssemos cumprir, e não estamos cumprindo, rigorosamente o caderno da FIFA, rigorosamente, ao pé da letra, tudo tinha que estar pronto em 31 de dezembro de 2012, para testar em 2013 na Copa das Confederações, fazer os ajustes que sempre se fazem necessários. Para 2014 a máquina está azeitada. Não temos um plano estratégico de mobilidade urbana. O trânsito nas cidades brasileiras, mesmo nas médias cidades, é um caos. Não temos um plano de aeroportos. Agora, todo momento a televisão, o rádio, os jornais noticiam atrasos. E não Algumas obras até já estão abortadas, né? Algumas já foram abortadas. Então, os estádios... Daí justifica-se as manifestações. Era aí que eu ia chegar. Quem é que vai reclamar por isso? Quem é que vai demonstrar isso? Quer dizer, alguém tem que... Exatamente. Né? Chegou um determinado ponto que tem que fazer uma campanha? Vocês acham que tem que fazer uma campanha para esclarecer os brasileiros de que é um evento que é importante para o país, que deve-se evitar fazer a utilização política na hora da Copa, porque nós temos que faturar, ou você acha que não? Eu acho que é perda de tempo, Florestan. É perda de tempo fazer uma campanha para conscientizar. Vamos apoiar a Copa e vamos reclamar depois? O povo não vai fazer isso. Ele vai reclamar na hora, para provocar a confusão, provocar a grita e chamar a atenção do mundo. Você sabe que eu tive essa semana com um colega jornalista alemão, e ele disse o seguinte: essas manifestações acontecidas na Copa das Confederações, foi lá no sorteio dos grupos, lá na Costa do Sauípe, essas manifestações acontecidas no Brasil, na Copa das Confederações, nós alemães, dizia ele, nós estamos com vergonha de vocês, com inveja de vocês, nós devíamos ter feito isso lá na Copa do Mundo na Alemanha, e não fizemos, perdemos a oportunidade, porque a Alemanha também tem os seus problemas sociais. Na África do Sul, não houve manifestações. A África do Sul era uma outra concepção assim, de problemas, né? uma outra gama de problemas que o país tinha. É bom se comparar isso. É mais pobreza, é mais a pobreza do povo, que não é construir estádio ou não construir que vai acabar com a pobreza. Não vai se tirar, porque o estádio Soccer City foi construído, o Ellis Park foi renovado, se gastou muito dinheiro ali, mas agora o funeral do Mandela foi no Soccer City. Então, era diferente. A Alemanha não, a Alemanha é um primeiro mundo, a Alemanha é um país que foi reconstruído, foi dizimado por guerra mundial 2 vezes e é uma das maiores economias do mundo. Então, eles, os alemães, me dizia esse colega jornalista, tinham inveja de nós brasileiros porque eles não se manifestaram como nós. Eles não aproveitaram aquele momento da Copa do Mundo para mostrar para o planeta inteiro que eles também têm lá seus problemas que precisam ser resolvidos. Uma coisa que também preocupa, né, é a questão da prostituição infantil. Né? Como é que você acha que isso vai ser tratado durante a Copa? Porque, principalmente em alguns estados do país, você tem aí o problema do assédio sexual de turistas com menores de idade. Você acha que esse vai ser um problema, Afonso? Eu acho que é um problema e que a intensidade que isso possa ocorrer durante a Copa é uma oportunidade a mais para se combater, para se dedicar a isso também. Eu acho que usar como oportunidade é um problema que se sabe que existe, então é preciso cuidar. Professor. Das 5 principais redes de pedofilia, de prostituição infantil do mundo, das 5 principais, todas passam pelo Brasil. Então, as violências sociais no Brasil são muito grandes. Precisamos ultrapassar o discurso oficial, que é o discurso, muitas vezes, da hipocrisia dos números. Falar, temos um trânsito que hoje tem carros novos, não são mais as carroças da época do Collor. No entanto, somos os campeões mundiais de acidentes de trânsito. 42 mil mortos em 2012.
a ponto da ONU, em parceria com a Presidência da República em Brasília, ter um projeto no sentido de minimizar isso. Temos só 10% de analfabetos. É verdade. Há 15 ou 20 anos atrás tínhamos 25 ou 30. Mas a maioria dos alfabetizados são analfabetos funcionais. Mal sabem ler e escrever o próprio nome. Quer dizer, então o Brasil tem problemas muito grandes. E daí esses movimentos de junho terem uma legitimidade. Antes o futebol era o ópio do povo. Os poderosos sempre tentaram utilizar o futebol para camuflar as realidades, para botar um biombo, como bem disse o Afonsinho. O que houve na Copa das Confederações é que o tiro saiu pela culatra. O feitiço virou contra o feiticeiro. São movimentos legítimos, embora eu reconheça que tenha havido excessos. Esses excessos têm que ser contidos dentro de uma sociedade democrática e de direito, como reza a nossa Constituição. Agora, eu acompanhei bem os movimentos, como todos nós. Não era contra a seleção. Havia uma faixa aberta na passeata, na Avenida Presidente Vargas, que eu acho que resumia muito bem. Dizia assim, não é contra a seleção, é contra a corrupção. E a corrupção no Brasil em 2012, comeu 80 bilhões de reais, o que significa 8% do produto interno bruto brasileiro e 80 bilhões de reais. Basta ver o que o prefeito de São Paulo está fazendo e quantos bilhões estavam sendo desviados por fiscais. Basta ver a questão também do metrô de São Paulo e as licitações fraudulentas. Isso é mais, Florestan, esses 80 bilhões de reais desviados em 2012 é bem mais do que o país gasta em educação do elementar ao superior. Estamos precisando melhorar e muito a educação brasileira. É uma frase já muito repetida, mas que eu acho que faz-se necessário a repetição. Sem educação não há solução. O que você acha, Geraldo? Eu acho também que passa por aí, passa basicamente Mas não, inclusive essa questão da violência contra a criança. A gente é manchete no mundo, né? A gente vai à Alemanha e o Brasil, vai à Inglaterra, o Brasil é conhecido pelo futebol do Rei Pelé e pelo tráfico de crianças e de mulheres. Não é só o tráfico de crianças, o tráfico de mulheres. Todo instante falam sobre isso, como se nós fôssemos índios, né? Silvícolas, selvagens, que não têm a menor educação. Eu acho que os movimentos responsáveis, e existem vários para esse combate à violência infantil, a prostituição infantil, deveriam se manifestar nesse momento. Essa é a manifestação. Essa é a hora, né? Essa é a hora. Essa é a manifestação justa, correta, honesta, necessária. Que não precisa passar por violência. Não precisa botar ninguém mascarado lá, dando pontapé, soco, nem enfrentando polícia, para manifestar, para chamar a atenção para esse problema. Bom, a questão da educação, né? Acaba de ser bastante dito aí, como a frase do Mandela, né, nesses dias aí, a educação é a melhor arma para se alcançar a liberdade. Então, esse foi a linha mestra da atuação dele, do Mandela, ele resumiu nisso aí. E você, para ter saúde, você precisa ter educação, você, para ter uma boa situação econômica, é preciso ter educação, você, para se conseguir segurança, é preciso que se tenha uma compreensão da convivência pacífica, desde que as injustiças não sejam tão grandes. Basta ver que a Alemanha e o Japão saem da Segunda Guerra destruídos e investem tudo que tinham em educação. E são hoje duas grandes nações. Eu vou ter que fazer mais um intervalo. Na volta vamos falar um pouco aí da questão dos jogadores, né, desse grupo do bom senso, né, de futebol. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. O 3-1 está de volta discutindo que mudanças podemos esperar para o futebol nacional no ano que vem. Aqui no estúdio, o ex-jogador de futebol e médico Afonsinho, o sociólogo e escritor Maurício Murad e o jornalista Heraldo Leite. Bom, eu queria agora falar um pouco dessa mudança no nosso próprio futebol, né? Os jogadores, alguns mais experientes e que têm mais poder de pressão, fizeram um movimento, né, o bom senso, pedindo que o jogador tenha o descanso necessário, que tenha um tempo para se preparar,
Você acha, Afonsinho, que essas conquistas vão chegar no ano que vem ou só para 2015? Não, eu acho que o ano que vem, o ano da Copa, deve ser aproveitado como um ano de se aprofundar todas essas discussões, e no caso agora o que me prendo mais, né, que me interessa mais no momento, a questão do jogador, né? Então eu penso que é muito oportuno, né, que se concentre assim, estrategicamente, que se trate dessas coisas que são gritantes, o problema de calendário. Isso aí é uma coisa que não tem como continuar. Você vê que datas nobres como o Fla-Flu aqui, outros clássicos aí pelo Brasil, equipes usam equipes mistas e tal, porque uma data nobre era desprezada, ela não rende o que poderia, porque na quarta-feira tem um compromisso com a Libertadores ou com Mas acho que tem a coisa pior ainda, né? No caso de São Paulo, não sei se no Rio é assim, mas é que você tem muito time no Campeonato Paulista e é um campeonato que desgasta muito os jogadores. Então, quando chega uma Copa importante como o Campeonato Brasileiro, os times já chegam cansados e com... Então, essas discussões, os campeonatos regionais, a questão do calendário, a questão do repouso dos atletas, chegaram num ponto que não pode ter. Eu acho, o ideal que seria que se aproveite esse ano, entendeu? A Copa está aí, é uma coisa inadiável, né? O calendário do ano que vem está praticamente estabelecido. Então, isso deve ser aprofundado. Então, discussões que tragam soluções. Você não vai poder fazer nada imposto agora, porque não cabe uma coisa dentro da outra. Aliás, você liderou esse movimento no Brasil, que deu aos jogadores alguns avanços na área, inclusive, dos direitos econômicos. Essas questões que estão sendo discutidas agora já vem de lá, até de antes. Num determinado momento, né, em relação ao que se vivia naquele momento, eu tomei as minhas posições. Eu vejo com satisfação que isso vem sendo, né, retomado. Então, o que eu penso é isso, é que essas discussões aí do bom senso, elas são um atalho estrategicamente oportuno, porque você também não pode querer tudo de uma vez. Mas o que me chama mais atenção é me preocupar com a organização do jogador como uma categoria de trabalho, né? Com a união disso com outras coisas. Existem os atletas pela cidadania, né? Existe a organização do jogador como classe de trabalho mesmo, né? Vejo o bom senso como um atalho, é o momento oportuno de se conseguir isso, de se conquistar isso. Isso não pode ser adiado, não cabe, porque é aquela imagem da gota d'água, não cabe, o calendário não cabe mais, como é que as pessoas... E uma coisa que a gente está vendo, né, Heraldo, essa questão dos estádios com poucos torcedores, né? Por causa do alto preço do ingresso. E não só isso, também pelo excesso de jogos, pelo falta de planejamento. Ele acaba escolhendo o jogo para assistir, né? Não pode ir a todos, não tem poder aquisitivo para ir a todos os jogos, toda quarta, todo domingo, e não é o torcedor só, o cara, se ele é casado, tem a namorada, são 2 pessoas, se ele tem um filho, já são 3. O Afonsinho tem total razão quando diz que é preciso discutir, aprofundar a discussão. Eu acho até que o Bom Senso Futebol Clube quer isso, não quer solução para janeiro de 2014, é impossível ter. O calendário está espremido pela Copa do Mundo, já fica ruim acomodar os jogos dos campeonatos brasileiro, estadual, Copa do Brasil, Copa Libertadores, ainda tem essa Copa Sul-Americana, que é uma coisa que eu acho totalmente desnecessária para o futebol brasileiro, mas está tudo acomodado ali, espremido pela Copa do Mundo, que além dos 30 dias de competição, ainda toma mais 12, 15 dias de preparação. Então, isso tem que ser pensado para 2015. Você acha que isso pode esvaziar os estádios? Não, se você organizar com tranquilidade, porque o que acontece é que eles vão botando um jogo em cima da outra, quer dizer, na linguagem deles é fazer dinheiro. Para os dirigentes fazer dinheiro é bom ter sem jogo. uma relação, sem uma consideração com os fatores que estão em jogo, quer dizer, um objetivo... Porque tendo jogo tem patrocínio, cego, né? Vende competição, então, vende patrocínio.
Se você organiza com tranquilidade, para o profissional ter uma atuação digna e melhorar o espetáculo, a própria violência diminui. E se você organiza de uma maneira razoável a Série A B vai ser fortalecida, porque conversa-se assim em termos de Série A, Série B, como se existisse um profissionalismo Aliás, que não existe nem na Série A. Bem interessante. Dizer, como é que a gente vê agora aí os jogadores reclamando atraso de salário, que são despesas fixas? Quer dizer, isso é brincadeira de malandro e otário ou é uma profissão? Não, quer dizer, despesa fixa de salário, você ouve falar em volumes estratosféricos de dinheiro de transferência para cá e para lá e não se paga um salário. Eu acho uma coisa interessante que você falou, quer dizer, não tem sentido. Isso não é só a Série A, quer dizer, você pega a Série B, a Série C. Eu tenho um exemplo aqui na televisão, porque a gente passa a Série C, e a gente teve picos de audiência que bateu até as grandes redes de televisão transmitindo jogos da Série C. E não é só o Campeonato Brasileiro. É um bom campeonato, isso vai melhorar. Então, há mais interesse pelo espetáculo, aquilo que o torcedor vai buscar. Ninguém vai ligar uma televisão ou ir a um estádio para ver o jogador se agarrando ou dando pontapé, que é o que mais acontece, né? Então a gente vê, com a Copa das Confederações, a seleção brasileira teve um destaque, mas ela não tem, nós não podemos dizer que ela tem um trabalho como tem as uma outras seleção espanhola. Ou seja, a seleção vai bem nesse momento e os clubes vão mal. Né? Afonsinho, o Cafu fez um contraponto desse negócio do bom senso lá no sorteio dos grupos da Copa, pedindo que eles se lembrassem que tivessem bom senso também ao pensar na classe como um todo. A classe dos jogadores de futebol não é aquela classe dos 20 times da primeira divisão, que jogam o ano inteiro, têm emprego o ano inteiro. Eles têm que saber que existem times nos campeonatos estaduais, e eu sou defensor dos campeonatos estaduais, porque há jogadores de futebol nos times pequenos do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, do país inteiro. Esses jogadores, quanto mais você diminui o campeonato estadual, diminui o número de clubes e tal. Eu também não gosto do gigantismo dos estaduais, mas é outra discussão. Mas você tira o emprego. Esses caras trabalham 3 meses no ano. E os outros 9 meses? O que eles vão fazer? Vão ao desemprego. É o que o Saldanha já anunciava de muito tempo. Eles vão acabar matando a galinha dos ovos de ouro. Era a expressão que ele usava. Né? Então, uma visão prejudicada, uma visão parcial, né, de uma coisa que tem uma dimensão muito maior. Mas eu assisti uma entrevista do Paulo André e do... Paulo André e o outro me fugiu agora, em que eles disseram que o movimento do Bom Senso Futebol Clube está aprofundando e ampliando para tentar alcançar toda a categoria dos jogadores. Porque hoje no Brasil nós temos o seguinte, menos de 10% dos jogadores federados ganham até de 10 salários mínimos para cima. Menos de 10%. A imensa maioria ganha muito pouco, não tem condição de trabalho. E uma questão, ele não tem calendário. Hoje os clubes de futebol que não tem televisão, ele vive de quê? Futebol é caro hoje. Não tem, isso pode chamar profissional uma pessoa que não tem trabalho no ano todo, que tem 3 meses, 4 meses de trabalho. Se nem você dizia na Série A, mas nem na Série A existe um regime profissional completo. O atraso dos salários é um exemplo disso. Um dos jogadores que está na disputa da FIFA pelo gol mais bonito, ele já não está mais jogando. É bem um símbolo disso, já não está jogando, está... Aí já está desempregado. Sem clube. Eu acabei me lembrando do outro jogador do Bom Senso Futebol Clube, que é o Alex, que é uma referência. Do Curitiba. Então, do Curitiba. Então, os dois disseram o seguinte, que eles começaram com esses nomes de maior relevo, porque era uma maneira de iniciar o movimento. E, ao mesmo tempo, de ganhar espaço na sociedade, na mídia, etc. Mas que eles estão tentando ampliar suas raízes para tentar alcançar toda a categoria. Porque hoje o que se faz com o jogador de futebol... No final dos anos 60, o Afonsinho foi uma voz isolada.
o primeiro jogador a conseguir o passe livre no Brasil, depois de uma luta não só contra a legislação que havia, utilizando-se do que era possível, como da estrutura dos clubes e de muitos treinadores. Foi uma luta do Afonsinho que ele se articulou com a realidade brasileira, a música do Gilberto Gil, o filme O Passe Livre do Oswaldo Caldeira, e o Afonsinho se tornou uma referência para toda a nossa geração. Agora, décadas depois, eu acho que o Bom Senso Futebol Clube também vem expressando o que está acontecendo na base da sociedade brasileira, que é uma sociedade que tenta, com erros e com acertos, mas tenta se movimentar, reclamar, Se fazer reivindicar, se fazer ouvir e pregar que tem direito, numa sociedade democrática, tem direito a vez, voto e veto. Então, eu acho que o Bom Senso Futebol Clube, ele vem nessa esteira. Nós não podemos esquecer a democracia corintiana, exatamente. Que ninguém vai poder apagar de maneira nenhuma, porque um jogo você depende de vencer. Venceu, está quase tudo certo e tal. Então é impossível se negar a democracia corintiana porque ela foi boa fora e dentro do campo, foi vencedora. Então esses valores são legítimos. E só para explicar, a democracia corintiana, ali no início dos anos 80, foi um movimento liderado pelos jogadores do Corinthians, Sócrates, Casagrande, Vladimir, que foi um movimento enorme pela redemocratização, inclusive no momento que o país como um todo vivia, estava passando pela redemocratização. Dieta já. Agora, você não acha que essa bagunça do futebol brasileiro também acaba impedindo que alguns jogadores retornem para o Brasil? Porque você vê que tem muito jogador que está querendo voltar, oferecem um bom dinheiro para ele voltar, mas ele fica titubeando, não sabe se vê ou não. A volta dos craques brasileiros que jogam no exterior, né? Ou dos bons jogadores, craques são pouquíssimos, eu acho que se prende não hoje mais à questão dos salários. Os técnicos brasileiros hoje ganham salários, dito isso pelo Parreira, ganham salários semelhantes, compatíveis com o padrão europeu. Os jogadores de futebol talvez nem tanto, mas em compensação estariam dentro do seu país, mas mesmo assim eles poderiam ganhar algo próximo. Não do Cristiano Ronaldo nem do Messi, mas próximo dos jogadores top de linha da maioria dos clubes europeus. Eles não voltam pela falta de credibilidade. Não é nem da desorganização de calendário, que hoje a gente até já tem um calendário, embora muito cheio, muito entupido de jogos, mas mais organizado. Não muda regulamento de um ano para outro, mas não muda mais. Mas eles não acreditam na organização dos clubes. É a questão do atraso dos salários, é a questão da falta de patrocínio, é a questão da falta de participação nos compromissos assumidos. É essa a questão. Isso é que foi o que fez eclodir esse movimento do bom senso. Assim como os jogadores passaram a sair em número muito maior e viver outras experiências em outras formas de organização, nessa volta, nesse refluxo, tem, assim como tem os prejuízos, tem esse benefício. O Flamengo tem tentou uma conscientização maior dos seus direitos e tal. O Flamengo chegou a fazer uma investida para trazer o Kaká, que ainda está digamos assim, no auge da carreira, né? Talvez não no momento principal, porque passou por contusões depois, na época da última Copa, mas ainda está em condição de jogar um futebol de alto nível, tanto que joga no Milan. E ele nem quis conversar por causa disso. Eu queria, para acabar ao mesmo tempo, e eu queria... o Brasil de novo vai disputar um campeonato mundial, o Atlético vai disputar o campeonato mundial. Eu queria rapidinho, você acha que o Brasil consegue levantar de novo um mundial interclubes? Olha, eu desejo que sim, mas eu acho muito difícil. O Bayern de Munique está voando. Apesar dos desfalques, é um clube que está voando. Assina embaixo. Queria muito que o Atlético vencesse, mas o Bayern de Munique é um time hoje muito difícil de ser batido. Muito difícil. A chance do Atlético é semelhante à do Internacional, né, que venceu o Barcelona. Em condições normais, talvez se tivesse 3 partidas, não venceria nunca. O Barcelona era um time que... né, mas num jogo, numa disputa pequena, essa possibilidade existe, embora o Bayern seja reconhecidamente melhor nesse momento. Vamos torcer para o Brasil. O 3x1 fica por aqui. Para assistir de novo ao programa, acesse o site da TV Brasil na internet. Agradecemos a presença do ex-jogador Afonsinho, do sociólogo Maurício Murad e do jornalista Heraldo Leite. Até a próxima quarta, às 8 da noite, aqui na TV Brasil.